Agora fez o alinhamento, né, do áudio. Muito boa noite! Muito boa noite. Aqui quem tá falando é o Bruno Westphal. Eu sou o Thiago Guedes. E hoje tem mais um episódio do TBcast. O podcast da sua vida. Gente, então já estamos com um cenário um pouquinho diferente, né? Acho que temos um upgrade. a gente está agora de volta ao lar, né? O Homem-Aranha. A gente evoluiu, a gente estava gravando na rua, agora a gente está gravando dentro de uma casa. Então melhorou bastante. Um estúdio, né? Está apropriando aqui um estúdio. O cenário já ficou um pouco mais isolado, né? Focando. É um estúdio da Sony. Isso. Para fazer a gravação. A gente já tem agora patrocinadores, né? O pessoal viu o tremendo potencial do nosso podcast. 3 patrocinadores, o outro patrocinador não conseguiu enviar logo a tempo, mas... mas no próximo vai participar, tá? Por enquanto quem nos patrocina somos nós mesmos. TBcast, o Thiago Guedes, nutricionista. Que no caso sou eu. E a West Burger, que também sou eu. E hoje a gente vai fazer uma conversa sobre alguns tópicos, né? Que a gente separou antes e recebeu também algumas perguntas no Instagram. Perfeito. Se vocês quiserem fazer parte dos questionamentos, querem dar o feedback de vocês, darem as perguntas pra gente discutir, segue lá no nosso Instagram, @tbcast, e nos nossos pessoais, né? Isso. @BrunoDeWest, @Thiago.Guedes. Muito bom. Então tá, Thiago. Vamos começar então? Vamos. Então eu vou servir um cafezinho agora. Quer um café, meu? Eu vou comer uma batatinha. Pode pôr um cafezinho pra mim? Então tá, A gente tem patrocínio também da Batatas Fon. Que é o nosso novo patrocinador. O estúdio se deitou, gente. Acabou o café. Bom café, né? Beleza. Tá bom, mano. Tá bom assim? Tá bom. Eu acho que tem mais lá pronto. Depois a gente enche. Tá de boa. Então tá. Vamos lá. Hoje, batatinhas. O que a gente tem? Como eu sei que o Thiago é um cara fit, um cara fitness, nutricionista, um cara focado na dieta, eu comprei 2 salgadinhos, um mandioquinha e batata doce, e o outro é de batata doce. Aí, ó. E aí? Agora sim, agora tu veio. Claro, aqui é meu, cadê? Não contém glúten e tem cara de ser bonito e saudável. Mais ou menos. Tu já deu uma olhada atrás, Thiago? Olha, se for analisar, não consigo ver essa tabela. Tá ouvindo isso aí? Olha. Na verdade, é mais calórica que um salgadinho normal. Tá brincando? Bem mais. Eu olhei pro Ruffles e foi, vou pegar um chips. Ó, isso aqui você já vê que é um falso fit, né, que a gente chama. Isso aqui tu acha que é uma coisa menos calórica e na verdade é melhor que comer uma batatinha Ruffles, no fim das contas. Que loucura, cara. Mas o que tem a mais aqui? Gordura, provavelmente. 7 gramas de gordura na porção de 25. Acho que o salgadinho deve ter 5, talvez. Ó, um pouco mais. Tá rescindida a parceria. Não quero esse tipo de falso produto no nosso podcast. Mas é bonzinho. Mas gostoso. É bom. Gostoso. O Bruno só disse que se quiser um homem pra abrir esse salgadinho... Meu! Tava precisando? Foi difícil? Feia pegada. Mas na próxima tu vem aqui, daí tu abre pra nós, tá? Eu vou comprar. Vou abrir de novo o contrato aí, tá? Só por causa de ti, vai abrir isso aqui. Mais uma reclamação, tá? Boa. Gente, então hoje a gente vai falar sobre o que, Thiago? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre aquilo lá que a gente falou. É surpresa pro Thiago, porque eu não falei pra ele. Opa, vou falar aqui na câmera. Porque eu não falei pra ele que a gente vai conversar A hoje. gente vai conversar sobre alguma coisa. Exatamente. Isso é fato. Exatamente. Cara, eu quero falar contigo sobre... Essa semana eu tava falando bastante no Instagram sobre isso. Sobre erros e como os erros podem transformar o nosso aprendizado, nossa base, né, pro futuro, né? Então, queria que tu comentasse um pouco, assim, o que tu vê quando tu tem uma oportunidade de, sei lá, de fazer um investimento, de fazer um projeto novo e como que tu calcula se é um risco aceitável de correr, né? Porque todo investimento, toda ação que a gente vai fazer tem um risco. Pode ser a coisa mais certa do mundo, mas existem riscos, né? Sim. E como que tu avalia isso, assim, né? E como tu encara caso dê errado? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é tu avaliar se tu realmente precisa daquilo, né? Tipo, apareceu pra ti uma oportunidade. E tu olha assim, parece uma oportunidade boa, mas isso vai me causar uns riscos e eu vou ter que desprender tanto tempo do meu dia para conseguir fazer isso.
E tu tem que pensar se realmente isso vale a pena, se tu precisa daquela coisa a mais, se tu precisa se arriscar daquela maneira, ou se da maneira que tá indo tá bom, sabe? Tu tem que avaliar o que isso vai te trazer de benefícios. Então acho que o primeiro ponto é entender qual benefício esse tipo de aposta te traria. Se for uma coisa que realmente vai fazer diferença, aí pode fazer sentido tu embarcar. Se não fizer diferença, de repente é só uma coisa a mais para te se preocupar e ir mal nas outras, tá? Porque o que acontece? Quando tu é bom em alguma coisa, é importante que tu fique melhor ainda naquela coisa. Tu não necessariamente precisa ser bom em tudo. Tu precisa ser bom no que tu realmente faz. E as outras coisas tu pode aprender a delegar. Isso é importante. Então tu tem que conseguir focar no que tu é bom, basicamente. Sim. E caso tu avalie que, cara, faz sentido, tá dentro do teu escopo, daquilo que tu tá projetando pra ti e acaba dando errado, né? Assim, isso a gente não tá seguro também, né? Exato. Por mais que passe por essa peneira, a gente faz e, putz, não deu ali onde eu queria. Sim. Sabe? Como encarar isso não como algo que te desmotive, sabe? Perfeito. Mas te leve pra frente, assim. Isso é uma coisa bem difícil de se trabalhar e eu tinha muito essa dificuldade, ainda trabalho um pouco, que é lidar com o fracasso, né? Saber lidar com o fracasso. Porque quando tu entra para fazer uma coisa, pelo menos eu falo por mim, eu tenho a mentalidade de vencedor. Eu quero que o negócio dê muito certo, né? Que nem uma coisa que eu tava tratando com o meu psicólogo, né? Pretendo competir fisiculturismo ano que vem. E na minha cabeça eu quero entrar perfeito, eu quero fazer o máximo e eu quero que o negócio funcione, né? Na minha cabeça eu quero vencer. Só que existe a possibilidade de eu não vencer. Sim. Eu posso perder. E não necessariamente perder é um fracasso, Sim. né? O que é o fracasso? O fracasso é quando tu não fez tudo aquilo que tu podia fazer. Então, se tu entende que tu fez tudo o que tu podia fazer e ainda assim deu errado, talvez não seja fracasso. Talvez realmente aquele negócio não era para dar certo. Então, a maneira de tu não se frustrar é tu ter essa consciência. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Se a resposta foi sim, então talvez não seja fracasso. Talvez seja porque aquilo não tinha que dar certo. Sim. Não, e uma coisa que a gente pode também observar nisso é claro que a gente sempre faz alguma coisa esperando o resultado. A gente não vai, quer dizer, em teoria, né, a gente não deveria, pelo menos, a gente não vai para uma luta sem querer vencer essa luta. Exato. Né? A gente quer conquistar aquelas coisas. Mas a gente tem que também analisar pela ótica de não deu certo? Mas nesse processo eu me tornei um profissional, uma pessoa melhor, né? Por mais que eu não tenha atingido aquilo. É importante a gente analisar a jornada e como essa jornada nos transforma, né? Então assim, beleza, não atingi aquilo que eu queria, mas eu estou mais preparado para atingir aquilo que eu quero no futuro. Então a gente tem que analisar que cada oportunidade que a gente tem, mesmo que a gente não consiga, né, efetivamente atingir o 100% que é o que a gente espera, isso nos deixou muito melhor do que a gente era antes de começar, né? Então a gente não pode também, a gente às vezes deixa o medo influenciar nessas decisões, né? Porque assim, mas tipo, se eu fizer e errar, beleza, mas se eu fizer e conseguir, deu certo. Então é importante a gente ter isso, né? Tu trouxe agora essa situação, né? Foi engraçado, que nem quando a gente resolveu abrir a franquia da Natura, que a gente tem da Espelho Meu. Aí a gente abriu com mais um casal de amigos nossos, né? E a gente não tinha o dinheiro, a gente foi atrás do empréstimo e era um investimento muito alto. Que tipo assim, se desse errado, a gente tava bem ferrado, né? E aí bate aquele medo, tu pensa, e se der errado, né? Se der errado, eu vou ficar endividado como eu tava, né? Talvez um pouco mais, mas ainda assim eu vou ficar endividado. Mas se der certo, eu vou conseguir resolver os problemas da minha vida. Então isso é o tipo de coisa que tu pode pensar assim, esse risco vale a pena. Por quê? Porque se der certo, eu vou melhorar muito mais. Com certeza. Se der errado, eu vou continuar ruim. Né? Então isso é o tipo de coisa que tu pode avaliar. Esse negócio vai mudar a minha vida? Vai realmente fazer diferença? Se a resposta for sim, eu acredito que isso vale a pena o investimento. Sim. E outra coisa que tu falou também, que faz muito sentido, que com certeza o que vocês fizeram não foi, tipo assim, vou te fazer uma pergunta então primeiro, né? Foi planejado que vocês estavam, o risco que vocês estavam fazendo, que vocês estavam correndo, foi planejado? De certa forma foi planejado, porém a gente não tinha uma contenção de riscos. Se desse o problema,
a gente ia se ferrar. A gente não tinha nada para conter o problema, mas a gente tinha noção que podia dar Vocês errado. tinham isso mapeado? Sim, a gente sabia pra saber. o que podia acontecer se a gente fosse ruim, fosse mal. A gente tinha essa noção. Não, e como isso é importante também, antes, que nem o Thiago falou, né? Ele faz uma peneira, vamos fazer uma peneira, se isso realmente faz sentido com a história que eu tô me propondo, né? A minha trajetória, vou mapear os riscos, aonde que eu quero chegar, onde que isso pode me levar, onde isso não pode me levar, caso dê alguma coisa. Mas, veja, né? É importante salientar, assim, o planejamento, como ele faz diferença. A gente tem que ter aquele fogo da ideia, da vontade de criar um projeto de empreendimento, manter isso aceso, mas a gente tem que planejar o como que a gente vai realizar aquilo, né? Com certeza, coisas aconteceram no meio do caminho que ajudaram, que em alguma parte do meio do caminho foi assim, putz, e agora? Né? Porque eu planejei de um formato e mudou 180, mas pela chama estar acesa, tu ainda conseguiu chegar lá no objetivo, né? Junto com um novo planejamento. E tu saber também como usar tuas emoções nesse meio do caminho. Né? Que nem o Bruno comentou, surgiram coisas no meio do caminho que a gente falou assim, meu Deus, e agora? A gente não tem como ir pra frente, não tem como ir pra trás. O negócio travou, o que a gente vai fazer? A gente podia ter sido desesperado e falado, ferrou, já era. Mas não, tu tem que manter a calma e tu tem que pensar o que eu posso fazer, quais soluções eu tenho, né? Tu tem que indagar, eu posso ir por esse caminho. Vamos tentar aqui. Bom, se não deu aqui, vamos tentar por aqui. Então tu tem algumas alternativas que tu pode tentar. Só que tu tem que ter essa noção realmente do que tu tem de possibilidades, e te acalmar e respirar e não se entregar ao sentimento, né? Tu tem que ter inteligência emocional para isso. E o apoio ali psicológico, né? Suporte até da família, assim, em casa, né? Isso é muito importante para tu não perder a compostura, né? Sempre precisa ter essa firmeza na ideia, claro, não, assim, eu tava lendo um livro essa semana, a Flávia tá aqui nos bastidores, mas que fala sobre toda a história de sucesso de um empreendedor ou de um grande projeto. Ele começou com um fogo, com uma vontade, um planejamento, certo? E não uma teimosia, mas uma coragem de seguir e defender a sua ideia, entendeu? Então, tipo assim, não, eu acredito, eu fiz o plano e eu defendo isso que eu tô fazendo. Mas e aquilo? Tem gente que vai falar isso, né? E veja bem, é diferente a gente ser teimoso numa coisa, não, porque isso aqui eu acho que isso aqui é bom, isso aqui é saudável, sendo que não é. Seja, né, uma analogia aqui. Mas se isso é realmente saudável, as pessoas falam, não, mas isso realmente eu defendo, é com base em dados. Né? Então por isso que o planejamento é, de novo, muito importante. Perfeito. A gente precisa ter uma base, né, um grande aliado são os nossos números, os nossos fatos, os nossos dados, para que a gente tenha essa coragem de levar aquela verdade. Perfeito. Né? Quando a gente mascara, daí complica. Eu vejo isso muito no mundo da área da saúde, né? Principalmente a gente vê muito agora, né? Com o Covid, né? Essa situação da Covid. Muita gente fala assim, não, isso aqui funciona. Não, mas me mostra então dados que provem que isso funciona. Não, eu sei que isso aqui funciona, né? Então também tem muito na indústria da suplementação. Tem suplementos lá e a pessoa fala, não, isso aqui ajuda a não sei o quê. Tá, mas por que isso aqui ajuda? De onde é que tu tirou isso? Né? Que nem tem uma série de coisas assim, porque a coisa industrializada tem um monte de conservante, olha que esses conservantes aqui, isso aqui faz mal. Mas de onde é que tu tá tirando que faz mal? Por que conservante vai fazer mal? Mas de onde é que tu tirou esses dados? Sim. Então não existe uma coisa concreta que mostra que aquilo faz mal. É porque alguém falou, não, isso aqui faz mal e a pessoa idealizou aquilo, né? Então muita coisa acontece assim. E a pessoa se agarra naquele problema e morre com ele porque acha que aquilo é a verdade absoluta. E defende por teimosia. Não né? por verdade, não por razão, né? E isso que difere os empreendedores ou qualquer pessoa que queira criar um projeto, alguma coisa, de bem sucedido e não, né? Porque é tu ter uma vontade, certo? Tu ter um planejamento, tu defender o teu planejamento e tu ter coragem para seguir em frente, né? Isso é intrínseco do ser humano, né? Querer defender a ideia dele, né? Provar que não tá errado. Tem até um estudo que mostra que
não quero falar besteira, mas acho que até mais de 60% das pessoas que compartilham fake news sabem que é fake news. Elas só compartilham pra colaborar com a ideia delas Sim. de que tá correto, entendeu? Sim. Porque elas querem que aquilo seja verdade. Acaba sendo também um grupo, assim, uma aceitação, né? Sim. Dentro daquele ambiente. Tipo assim, eu sou o detetor da verdade, sabe? Tipo, Sim. não é bem assim, né? Então a gente tem que ter essa humildade também para reconhecer quando a gente erra, pra gente mudar rapidamente o curso e aí conseguir atingir o objetivo, né? Porque assim, ninguém gosta de estar errado, obviamente, ninguém gosta. Mas o pior é permanecer no erro, permanecer errado. Então assim, não vamos dar soco em ponta de faca. Vamos reconhecer, ajusta, vamos ajustar o norte e vamos lá, vamos atingir o objetivo. Errar não é feio, persistir é que é um horror. Bom, Thiago, a outra coisa que eu queria falar contigo também é sobre a... Como é que é? Sim, não, eu nem parei. Outra coisa que eu queria falar contigo também, aproveitando, o segundo tópico, é sobre clientes, né? Sobre como que a gente constrói a nossa base de clientes e como que a gente fideliza e como que a gente conversa com eles, né? Muito mais importante do que a gente vender o nosso produto, o nosso serviço, é a gente saber para quem a gente está vendendo, né? E por que ele precisa daquele produto, daquele serviço, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ter bem claro é a definição da necessidade, né? Da dor do cliente e do desejo e como que a gente consegue conciliar isso, né? Então, tu queria assim, que nem essa semana foi essa semana eu acho que a gente estava falando sobre isso, eu e o Flávio. Alguém que gosta de sei lá, tá com fome, tá? A dor dela é a fome, né? Ela quer comer, mas ela quer só comer ou ela quer ter uma refeição, uma experiência de qualidade, né? Então assim, além de entregar o alimento, por exemplo, tem um restaurante, né? Além de tu entregar o alimento para sanar a dor, tu tem que trazer uma experiência de qualidade, porque tu tá atendendo o desejo e suprindo a dor, né? Curando ali a dor do cliente. E aí tu encontra o relacionamento perfeito, né? Para entregar, dar uma entrega de qualidade, né? Seja do produto e do serviço, desculpa. Uma entrega de qualidade do produto e da experiência, né? Da qualidade que a gente está entregando. Sim. Muitas vezes o cliente, né? No meu caso os pacientes, eles não sabem exatamente qual é a dor deles, eles não sabem o que eles querem, né? Muitas vezes eu pergunto assim, o que tu vem fazer aqui, o que tu busca com a nutrição? E a pessoa fala, eu quero emagrecer. Tá, mas por que tu quer emagrecer? Eu quero emagrecer porque eu acho que eu preciso emagrecer. Então, tipo, a pessoa não tem nenhuma visualização do porquê que ela quer emagrecer, né? Mas na verdade ela sabe no fundo. Então, tu questionar mais a fundo, eu quero emagrecer porque falam mal de mim, porque eu não me sinto bem assim, porque ela tem realmente um motivo mais profundo para isso, né? E tu tem que entender a dor daquele paciente para conseguir sanar ela de uma maneira mais específica, né? Não de uma maneira genérica. Então, por exemplo, eu quero emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. Então, tu tem que montar uma coisa para aquela pessoa que vai sanar a dor tanto do emagrecimento quanto a dor da compulsão alimentar, uma coisa que conforte ela. Então, tu tem que entender bem como é que é o teu cliente, no meu caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas tem negócios que o cliente ele é um pouco genérico e tu tem que entender mais profundamente a dor do teu cliente para poder conseguir sanar ela de uma maneira completa e fornecer essa experiência que tu disse que é algo que precisa ser feito, né? Eu vim só pelas batatinhas. Não, e até falando, Thiago, de às vezes assim, o cliente ele não sabe dizer a dor dele. Ele não sabe por que ele tá ali. Então a gente também tem que ter um trabalho de cigano, entendeu? De entender e de ler pelo comportamento, pela conversa, o que de verdade aquela pessoa quer, né? Aquele cliente quer. Então a gente tem que ser muito aberto e muito atento, né? Para ter quanto mais bem atendido o cliente vai ser, mais fácil a gente vai identificar o que ele quer da gente, né? E aí a gente vai conseguir fidelizar e ele vai ser uma eterna propaganda do teu produto ou do teu serviço, né? Então é importante que a gente tenha essa, né, estender assim, tipo, tem gente que acha que, vou fazer só o que superficial, tipo, né? tipo, vou entregar 99,99% ali, só que quando tu entrega mais, mesmo que seja 1% a mais, né, tu já tá
um passo à frente da tua concorrência e de entender melhor o cliente, de trazer ele mais para ti, né? Sim. Então isso é E não importante. pode ser um negócio engessado. Tu tem É. que ter um roteiro, mas tu não pode se prender naquele roteiro. Tu tem que conseguir abrir o leque quando tu vê que o cliente, o paciente, ele é diferente. Sim. Então tu não pode seguir um roteiro para todo mundo, porque cada um é individual, né? Sim, Cada um tem uma sim, necessidade sim. diferente. É, tu tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? É. Por isso que assim, é importante a gente investir em conhecimento, né? Em leitura das pessoas, né? Acho que tu tava vendo né, sobre isso recentemente, sobre como identificar os arquétipos, né, das pessoas e como tu consegue te portar para determinado perfil, né? Porque assim, cara, lá no burger, tá? Quando eu não tô fazendo a parte estratégica, burocrática, eu tô lá e eu vou pro caixa, tá? Quando eu converso com o cliente 1, 2 e 3 são completamente diferentes. Então tem cliente que chega lá e é super aberto para conversar, aí quer saber a opinião, como é que veio aquele hambúrguer, como é que é feito, de onde é que vem esse picles, não sei o que, esse molho. E pá, e aí quer saber de ti, ele quer mais informações. Tem aquele cliente que assim, oi, boa noite, quero esse, aquele, e deu. E aí tu também não pode ser... A maneira como tu vai tratar aquele primeiro cliente que é super aberto, tu não pode tratar esse segundo. Porque talvez não seja o perfil dele ser mais aberto, mais caloroso. Então tu tem que ser, olá, boa noite, aqui está, né? Seja, tem uma excelente refeição. Então tu tem que também saber te jogar dependendo do perfil do cliente. Para não invadir a particularidade do outro e gerar um desconforto naquela pessoa, né? Você tem que entender que cada um é um ser, né? Teu trabalho, ele é muito mais íntimo com Sim. o cliente do que a West Burger, por exemplo, né? E como é que é pra ti, assim, tipo, esses diferentes perfis, porque tu quebra uma barreira bem mais íntima, né? Sim. Ali no teu dia a dia. Tem pessoas, na verdade, quando eu tento tratar um paciente, eu tento tratar ele em vários âmbitos, assim. Eu tento verificar a saúde dele de uma forma geral. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que me barram ali, eu vejo que ela me barra e ela só quer que eu passe uma dieta para ela. Então não adianta eu tentar entender como é que é a vida daquela pessoa, quais são os problemas dela, porque ela não me conta, ela fica quieta, ela é travada, ela não deixa eu entrar. Sim. Então eu tenho que simplesmente voltar no meu passinho e passar a dieta para ela, né? Não, a dieta tá aqui, é isso aqui. Mas sempre, quando ela volta, ela retorna, eu tento me tornar de maneira mais íntima dela, porque eu sei que ela tem outros problemas ali. Sim. E passar uma dieta para uma pessoa que tem vários problemas não adianta. Porque se tu vai chegar em casa e tu tá com, sei lá, tá com as contas atrasadas, tu não vai querer fazer uma tapioca. Sim. A última coisa que tu quer fazer é uma tapioca. Tu quer resolver os teus problemas. E tu tem que tentar, de certa forma, ajudar aquela pessoa, tanto dando ideias ou tanto motivando ela de uma maneira que ela pratique atividade física para abrir a mente, para pensar melhor. Então tu tem que conseguir tatear a que ponto tu consegue entrar na vida do paciente. E aí vai depender tudo da abordagem que tu vai ter, né? Às vezes é uma abordagem de formiguinha, às vezes não, às vezes é tipo instantâneo, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Esse comportamento aí. Sim. Muito bom. E agora, Flávia, a gente vai falar sobre clique. A gente não falou sobre isso? A gente falou no outro, né? No primeiro. Esse é um assunto, na real, recorrente, né? Isso aí, as pessoas sempre têm problema em se expor. Sim. Maior medo é falar em público. Por quê? Por quê? Por causa da crítica. Né? O pessoal acha que vão ser criticados. Tá, mas e aí? Tipo, é que na real tudo depende da crítica, né? O que acontece? O problema é que tu imagina que as pessoas são perfeitas, que as pessoas não têm erro. Sim. Na verdade, todo mundo tem problema. Todo mundo tem um defeito. Então, tu tá lá na frente e tu acha que a pessoa tá aqui, te criticando. E na verdade não. Muitas vezes a pessoa não tá nem ouvindo o que tu tá falando. Tu percebe isso pelos trabalhos da faculdade, do colégio. Tu vai falar lá na frente, tu fica, meu Deus, tá todo mundo me olhando. E aí quando a outra pessoa tá lá na frente, tu tá aqui papeando com as pessoas, nem tá dando bola. Então a gente se preocupa muito achando que a gente é o centro do mundo e na verdade as pessoas não estão nem aí pra ti. Né? Então essa preocupação da crítica por achar que todo mundo é perfeito, que tudo tem que ser perfeito, não é bem assim. E é normal errar e todo mundo vai errar. Isso é uma coisa que, querendo ou não, cara, em algum momento, por mais desenvolvido que a pessoa tá, né, ela vai dar uma
uma certa travada, assim, para fazer alguma coisa. Sim, total. E então, assim, para todo mundo é um problema, né? Eu acho que o que difere mesmo é começar e fazer e aprender que também a gente se expor. Tem muita gente que tem medo, cara. Isso aí era uma coisa que eu pensava muito, sabe? Em começar alguma coisa, tu te expor e aí aquilo não ter o desempenho que tu quer no início, né? Sabe, que se tu te empenhar, aquilo que a gente conversou antes ali, né? Tu ter todo aquele roteiro que a gente conversou bem estruturado, cara, é questão de tempo, né? Mas a exposição e o tempo de retorno, de resposta não serem no mesmo nível, né? Porque assim, cara, quando a gente tá... É aquilo. Quando a gente está empreendendo, não só empreendendo, mas criando um projeto, se expondo, fazendo qualquer coisa, para quem tá de fora e vê, por exemplo, a gente acertar, é que nem tipo, não querendo comparar com um jogador de futebol, mas assim, sempre espera conquistas, tá? Vitórias e desempenhos, a gente tá mostrando. Se tu compartilhar uma conquista tua no Instagram, pessoal, que seja, um final de semana de sucesso, eu fui viajar, fiz um churrasco, fiz alguma coisa, tu vai ter uma adoção, uma rede de likes muito maior do que quando tu mostrar alguma outra coisa. Tipo, vou mostrar um vídeo sobre a minha profissão, sobre a minha consultoria, sobre o meu atendimento. E quando tu fala sobre o trabalho, o meio, né, e não o sucesso, é muito diferente. Sim. Então, quando é importante a gente maneirar nossas expectativas, porque a gente vai postar uma coisa ali no início, né? E a gente vai querer, inconscientemente, um retorno igual de quando eu estou dividindo as minhas conquistas, né? Sim. E quando a pessoa vê que tu tá trabalhando para chegar lá, elas às vezes ou só olham e tipo... Ok? Ou nem curtem, nem comentam, nem nada, mas elas estão vendo. Eu acredito que tá falando especificamente do Instagram, né? Que é uma ferramenta... Nesse caso, né? Que é uma ferramenta, talvez a ferramenta que a gente mais usa aqui, né, no Instagram. O Instagram, na verdade, ele é uma ferramenta de socialização, né? Quando tu tá ali botando teus conteúdos, de certa forma, tu tá invadindo o tempo daquela pessoa de socializar, de passatempo dela, né? Ela tá dentro do Instagram, às vezes, para passar tempo. A gente usa como forma de trabalho, muitas pessoas usam como forma de trabalho, mas ela foi criada, na verdade, para ser um álbum de fotografias ali, uma coisa de passatempo, e muita gente utiliza assim. Então, às vezes, quando tu tá compartilhando tua coisa de trabalho, a pessoa vai olhar, não tô interessado nisso agora, né? Mas aí tu bota ali uma foto ali do teu casamento, por exemplo. Sim. Que legal o casamento, entendeu? Muita gente curte. Então, tu não pode realmente esperar a mesma coisa, mesma curtida, mesmo engajamento de uma coisa que fala de um trabalho, talvez não seja a necessidade daquela pessoa, quando de uma coisa que mostra prazer, diversão, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, isso mesmo, sim. E outra, né, quando o cliente diferenciou os tipos de usuários, né, digamos assim, tem gente que tá ali para brincar de Instagram, né? E quando tu vai ser sério no Instagram, tu não tá brincando de Instagram, tá fazendo negócios, porque querendo ou não, é uma ferramenta de negócios hoje em dia. Então é importante tu saber, porque isso são barreiras. Isso nos impede de querer nos expor mais, de né, que a gente apareça mais, que a gente bote mais nossas ideias na mesa, né? E assim, a gente precisa fazer, né? Por mais que, assim, honestamente, que se dane as curtidas, entendeu? Não é um indicador que a gente tem que prestar atenção no início. A gente tem que prestar atenção na nossa consistência, em todo aquele passo a passo que eu falei, que a gente falou no início, ter isso bem seguro e, cara, segue firme, continua fazendo o teu trabalho, que é questão de tempo. A consistência vai levar, sim, ao sucesso, né? E vai nos dar os resultados que a gente quer. Então, isso, por mais que isso seja um bloqueio, toca a ficha, vai dar certo. Né? Então, legal, Thiago. Muito ruim. Vamos fazer de novo, então, tá? Legalzinho. Bom, Thiagão, acredito que seja isso hoje. A gente conversou ali com alguns assuntos que a gente tinha recebido, né? Legal. Foi bem bom trocar essa ideia contigo. Foram alguns temas. Um dos temas a gente tinha comentado no outro, né? Mas é uma coisa recorrente e a ideia é a gente debater esses temas aqui e tentar dar uma outra perspectiva de como que vocês podem mudar a forma de pensamento, né? Ou aprimorar a forma de pensamento e começar a crescer. A ideia dessas conversas aqui justamente é incentivar o crescimento de vocês. Por isso que a gente quer trazer também mais pessoas, pra gente trazer essas outras opiniões, outras visões, né, Thiago? Perfeito, né? E se vocês tiverem dúvidas, deixa lá no meu Instagram, no do Bruno, que a gente sempre abre caixinha. E aí, quando vocês mandarem a pergunta, a gente traz no próximo podcast para responder para vocês.
Show de bola. Cara, brigadão. Tamo junto. Pessoal, até o próximo TBcast. Valeu, boa noite. Feito. Boa tarde, bom dia. Sayonara. Aí, fechou.